Senhor bom Deus, querido, amantíssimo Pai, muito obrigado pela vida, pelas bênçãos, por mais um dia. E nós te suplicamos encarecidamente que o Senhor seja com cada um de nós, cada aluno, cada aluna, cada membro da comunidade, espectador aí que nos acompanhará pelo YouTube, que o Senhor esteja em cada lar, em cada coração, abençoando todos nós que te clamamos humildes. Cuide de nós, nos dê uma boa aula agora, uma boa gravação, um bom tempo. Abençoe também o Jefferson, que vai louvar e engrandecer o teu nome com composições que executará ao violão. E, Senhor, se temos problemas, se temos angústia, se estamos temendo o futuro, se não sabemos o que fazer em relação a questões profissionais, questões relacionais, que o Senhor possa, por favor, tocar em nossos corações, nos dar a tua paz, nos dar, enfim, a certeza da tua presença. Em nome por amor a Cristo Jesus. Amém. Quero cantar uma música aqui para vocês, né? No culto público, cabe dois tipos de música. Cabe a música que é louvor a Deus, né? O ministro, ele junto à comunidade, ele ministra louvores a Deus quando nós, em primeira ou em primeira pessoa do singular ou do plural, erguemos, né, louvores ao Senhor. Mas no culto público também cabe a música que é mensagem musical, que é uma mensagem para a comunidade, onde ministra-se, né, uma palavra à comunidade, assim como o pastor, quando está pregando, não está falando a Deus, mas falando à comunidade. Existem essas músicas que são mensagens musicais, não necessariamente um louvor a Deus, mas uma mensagem para a nossa reflexão. E eu escolhi então uma música que eu compus há um tempo atrás. Ela é um testemunho, né? E antes de cantar essa música, gostaria de compartilhar um texto com vocês de Isaías 5, versículo 21, onde ele vai dizer para nós assim: ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e inteligentes em sua própria opinião. O Provérbios também vai falar isso, né? Não sejam sábios aos seus próprios olhos, e o próprio apóstolo Paulo vai citá-los lá em Romanos 12, né? Não sejam sábios aos seus próprios olhos. No nosso ambiente acadêmico, é muito comum, às vezes, sermos informados, né, pelo conteúdo e não transformados pelo conteúdo. É muito fácil a gente confundir mente informada com mente transformada. Em 2015 eu tive uma experiência assim, quase saí da igreja, inclusive por causa disso. Comecei a usar o conhecimento para ser visto, comecei a usar o conhecimento para vencer o outro, e eu penso que toda vez que a gente deusifica a nossa interpretação, a gente demoniza todas as outras interpretações e de alguma forma queremos subjugar aos outros, né? Então é bem comum a gente tratar o conhecimento como um fim em si mesmo e não como um meio de abençoar. Às vezes usamos como um meio de amaldiçoar as pessoas, né? E aprendi então que mente informada não é sinônimo de mente transformada. Aprendi que mente sabida não é sinônimo de mente convertida, e às vezes a gente confunde essa realidade, né? E por conta dessa minha atitude para com o conhecimento, infelizmente, perdi pessoas para se ter razão, né? Perdi pessoas por querer ser visto através do conhecimento. E aí compus uma música falando dessa tragédia, uma vez que tragédia maior que perder pessoas para a morte é perdê-las em vida, né? Então, espero que traga uma boa reflexão para nós que somos estudiosos aqui, né, da palavra. Perdi muita gente pela vaidade das ideias, enclausurado no egoísmo e na indiferença, em copo cheio não cabe nem mais uma gota. Pisei em flores, tombei minhas pontes, levantei meus muros, me perdi.
Tragédia é perder alguém antes do fim, e guerrear com quem se ama é tão ruim, não faz sentido. Tá tudo errado, desajustado. Ser é mais valioso que saber no fim. Perdi muita gente pela vaidade das ideias, enclausurado no egoísmo e na indiferença, em copo cheio não cabe nem mais uma gota. Pisei em flores, tombei minhas pontes, levantei meus muros, me perdi. Tragédia é perder alguém antes do fim, e guerrear com quem se ama é tão ruim, não faz sentido. Tá tudo errado, desajustado. Ser é mais valioso que saber. Tragédia é perder alguém antes do fim, e dar adeus antes do adeus é tão ruim, não faz sentido. Tá tudo errado, desajustado. Ser é mais valioso que saber. Ser é mais valioso do que ter no fim. Não percamos nossas gentes para ter razão, né? A melhor razão que se pode ter, eu penso que seja amar, seja o amor. Mais do que saber informação sobre o Senhor, quero ser transformado por Ele, quero ser possuído por Ele. Essa é minha oração por mim e por todos nós nessa manhã. Obrigado pela oportunidade, professor. Muito obrigado, Jefferson, por sua música, pelo testemunho, né? Pela letra que encerra em si mesma um sermão, uma mensagem prática que todos nós precisamos levar em conta. Aqueles que estão estudando teologia, aqueles que estão em suas casas estudando a Bíblia, né? E, enfim, estão passando por esse tipo de questão. Então, para hoje, eu tenho um tema que diz respeito à Reforma Protestante, a história da Reforma. Eu leciono a cadeira de História e Teologia da Reforma para o 3º ano, também durante a cadeira de História Eclesiástica, né? Em algum momento ali é falado sobre isso, e também em algum momento parte da minha tese doutoral foi sobre isso. Recebi orientação de um grande doutor luterano especialista também neste assunto, e trago para vocês hoje, abrindo então esse tema, a questão do contexto e reforma e a Bíblia, né? O contexto da reforma e a Bíblia. Então, explicitamente sobre isso nós falaremos hoje. E eu quero então comentar com vocês a partir disso. Em toda a Idade Média e o início da Idade Moderna, se privilegiou a unidade central do pensamento, inibindo-se a multiplicidade de ideias, ao contrário do que existe hoje. Essa tendência alcançou seu ápice na criação e expansão do chamado Tribunal da Santa Inquisição, que existe até hoje sob um outro nome, né? A Prefeitura para a Doutrina da Fé.
Enfim, a reforma, por outro lado, trouxe consigo uma nova realidade, ligada em partes a conceitos humanistas e também a novas ênfases teológicas. Uma dessas, como você, imagino, deve saber, é o sacerdócio de todos os crentes. Por meio dela, se enfatizou a liberdade de todo ser humano e a sua relativa autonomia para decidir por si assuntos referentes à salvação eterna e também a questões terrenas. Nesse cenário, é possível questionar como a visão sobre a Bíblia enquanto livro foi importante para a modificação desses padrões sociais. Cremos também ser relevante discutir o papel transformador que as Escrituras têm, claramente demonstrado no interesse protestante, ou no movimento protestante, né? E então essa é a nossa introdução de hoje. E eu tenho a impressão que você sabe que o pastor presidente da Igreja Adventista Mundial, o pastor Ted Wilson, ele tem batido diuturnamente nesta importante tecla: reavivamento e reforma. Leitura da Bíblia, santificação, enfim, reavivamento e reforma. E quando eu falo sobre a reforma do século XVI, a reforma protestante, eu sempre costumo fazer um link, costumo fazer uma ligação com aquilo que se deu lá no XVI e aquilo que está acontecendo hoje e o que deve acontecer com cada um de nós individualmente. Reavivamento e reforma. Ao considerarmos que a Bíblia é uma compilação de textos inspirados, facilmente aceitaremos que ela, em definição, é a teologia sistemática de Deus ao ser humano. Inclusive, quem vai nesse sentido é um teólogo protestante chamado Paul Tillich, na sua própria teologia sistemática, né? Por outro lado, existe um elemento humano na elaboração das Escrituras, o que permite a união, ou uma união entre a divindade e a humanidade para a produção da mensagem divina. E aqui eu estou citando Fernando Canali, um teólogo adventista bastante conhecido e que certamente, digo para os primeiros anos, né, você ainda ouvirá falar, se não ouviu, e vai estudar alguma coisa sobre ele. Foi, inclusive, professor Canali, o orientador do pastor Adriane Mille, na Andrews. Né? Enfim, se essa união é a maneira de Deus trabalhar e se comunicar conosco, não devemos temer os estudos que busquem entender, dentro dos mais diversos contextos sociais, as causas e consequências das revoluções humanas, que, em última instância, são frutos do relacionamento divino. Ao nos questionarmos por qual razão foi na época de Lutero e não antes que Deus despertou a reforma e sacudiu o mundo para a verdade da justificação pela fé, poderemos salientar ou analisar como ele conduziu o contexto social para possibilitar tais rupturas e transformações. E aqui eu lembro de um teólogo também chamado Wolfhard Pannenberg, que sempre, ao longo de sua vida, tratou sobre Deus na história, o Deus da história. Não é? Então, segundo Peter Burke, um historiador inglês, inclusive casado com uma brasileira, a invenção da prensa tipográfica por Gutenberg potencializou de maneira nunca vista até então a divulgação de descobertas, pensamentos e conceitos. Além disso, a existência do livro impresso ajudou na preservação das informações por gerações. E aqui vou dizer algo que costumo dizer em sala de aula. Jürgen Habermas, que é um filósofo alemão, quase centenário, ainda vivo, recentemente comentou que a preservação da cultura, a manutenção da cultura se dá não por postagens em redes sociais, mas pela leitura e reflexão acerca de livros impressos que se dão ao longo de gerações, porque isso, de fato, possibilita a reflexão através de uma discussão longa e não de pequenas postagens, não de pequenas páginas na internet. Por isso, a preservação
do livro impresso como algo muito importante para a manutenção da cultura e para que a cultura não se alie à barbárie, como diria aí outros autores que produziram sobre isso, né? Muito bem. Além disso, a existência do livro, como eu disse, ajudou na preservação das informações por gerações. O ditado popular, quem conta um conto aumenta um ponto, perdeu sua força quando testemunhos escritos e publicados em formato de livro se tornaram disponíveis a um grande número de pessoas. Por meio da imprensa, a verdade passaria a ser entendida e interpretada de forma mais fiel e perene. Afinal de contas, uma vez que algo é publicado, não é possível despublicá-lo. Por outro lado, a imprensa também facilitou a divulgação de ideias contraditórias. Da mesma forma que uma pessoa conseguia publicar suas teorias, tornou-se possível aqueles que discordassem dessas teorias publicar suas respostas também, desde que tivessem acesso a um equipamento de impressão. E então, no século XVI, houve essa democratização da tecnologia que ajudou na consolidação de pensamentos críticos e contribuiu para a desestabilização do sistema teológico católico medieval. Entretanto, não foi apenas a invenção de uma nova tecnologia, ou seja, da prensa, e a mudança da ênfase teológica, ou seja, o que nós falamos, os sacerdotes, todos os crentes, que ajudaram a transformar tão drasticamente o contexto social e religioso da Idade Média. Nós temos outras premissas. Antes da prensa, uma tragédia de proporções bíblicas, como você sabe, alcançou a Europa e passou a minar gradativamente a crença de que a Igreja Católica fosse à frente, inerrante e superior contra qualquer problema. E aqui eu estou falando explicitamente da Grande Peste de 1347, a peste negra, peste bubônica, enfim, que durante bastante tempo arrasou a Europa Central, pelo menos segundo alguns analistas, morreram ali talvez 30 milhões de pessoas, talvez 20 ou 30% da população europeia, e não tinha muito o que fazer. Ao matar praticamente um terço da população europeia, que é uma outra estatística, causando grande pânico, ficou evidente a importância ou a impotência eclesiástica medieval católica diante da morte de fiéis servidores da Igreja. Ao fim da primeira onda, em 1353, a perspectiva da população quanto ao futuro era péssima e certamente trouxe profundas modificações na mentalidade medieval. E, basicamente, falamos aqui de uma mudança de paradigmas, como Thomas Kuhn tratou posteriormente em um dos seus livros, chamado Os Paradigmas Científicos, né? Enfim, a gente depois volta a isso, ou em algum momento, em outra aula, né? Quem sabe nas classes. Quando essa era terminou, por causa da escassez de mão de obra, o dinheiro voltou ao mercado, e antes o dinheiro praticamente não era utilizado entre os medievais, muito pouco. A Igreja passou a vivenciar um futuro muito incerto. E nós temos um livro chamado A Imitação de Cristo, Imitatio Dei, que basicamente foi o último livro católico publicado antes da imprensa. Naquela época eram manuscritos, né? Então ele foi publicado manuscrito, né? E esse livro basicamente era um convite à oração e à vida contemplativa. Esse livro é fácil de encontrar, inclusive impresso, e ele é realmente muito bonito em alguns pontos, em outros não interessa tanto, porque é mais explícito para a vida ali de alguns que estavam enclausurados, mas tem partes que fazem nos refletir até hoje, né? Mesmo com seu sucesso editorial,
do livro, já era possível notar que a Europa almejava algo distinto daquilo que havia sido vivenciado até a Baixa Idade Média. Aos poucos, a imprensa daria voz àqueles que há muito almejavam uma espiritualidade distinta ou maior liberdade. Assim, criou-se o contexto para o surgimento de vários reformadores, como John Hus, que teve ideias muito similares às de Lutero, mas que foi silenciado brutalmente ao ser morto na fogueira. E, basicamente, mais de uma vez, Lutero disse dele mesmo que não se considerava um luterano, mas um hussita, ou seja, um seguidor de John Hus. E a imprensa possibilitou isso. Então, diante desse novo contexto, surge uma questão fundamental. Qual foi a diferença entre Lutero e Hus? Na verdade, nós temos que Lutero viveu num contexto social diferente, que possibilitou o surgimento da reforma. Basicamente foi isso. A geração seguinte, que foi a de Lutero, agora viu uma perspectiva tecnológica que favoreceu ali as suas ideias. Então, nós podemos ver com gratidão também a mão de Deus trabalhando para a criação desse cenário ideal. E nós cremos que foi isso o que aconteceu. E, meus amigos, esses tempos atrás, numa pregação expositiva, comentei uma frase de um historiador chamado Martin Dreher, até comentei numa outra aula, aí para a turma do terceiro ano, onde basicamente disse o seguinte: olha, cada geração tem que dar conta da sua própria fé. Prestar contas à sua própria fé, inclusive. E hoje nós, em 2021, vivenciamos talvez a pior fase de uma pandemia triste, como toda pandemia, que tem ceifado a vida de muitos, que tem feito muitos perderem o sono por preocupações várias, e alguns talvez já tenham se perguntado por que vivenciamos isso agora, por que essa geração, por que eu, por que nós, e a minha resposta talvez seja justamente essa: cada geração tem que dar conta da sua própria fé, a partir dos próprios instrumentos que esta mesma contemporaneidade nos permite ter. Computadores, enfim, internet e as mais distintas formas de continuar pregando o Evangelho, tendo a Bíblia, estudando a Palavra de Deus, o Espírito de Profecia, porque essa é a nossa missão. Mas, enfim, por conta das demandas próprias do tempo, e agora volto à Idade Média, ao início da modernidade, a Igreja precisou se reorganizar. Jacques Le Goff, que foi um historiador contemporâneo que falou sobre o medievo, argumenta que a Igreja Católica tentou construir rapidamente uma contra-reforma, tendo o cardeal Bellarmino e o presbítero inglês Brightman, que escreveu um Apocalipse do Apocalipse, veja você, na qual Lutero era considerado o terceiro anjo do Apocalipse, como seu maior expoente. Então isso aconteceu. Contudo, era tarde demais, porque o cenário já estava montado. Os textos do reformador alemão foram como um rastilho de pólvora que logo explodiria. Além disso, foram várias as publicações em diversos pontos da Europa. E Lutero se gabava pela velocidade com a qual os seus livros saíam de um lugar e chegavam no outro. Ele falava que em 3 meses a Europa tinha acesso aos seus livros. 3 meses no século XVI era uma coisa absolutamente rápida. 3 meses hoje é inconcebível de lento. Mas, enfim, no século XVI, isso era realmente muito veloz. Entretanto, veja só, nenhuma modificação, nenhuma questão teve impacto maior do que a tradução luterana do Antigo e do Novo Testamento em linguagem acessível, que buscava fugir da terminologia dos intelectuais. Assim, foi impossível resistir ao novo ímpeto. A Bíblia para o povo, na língua do povo, impressa aos milhares, era algo grandioso demais para ser ignorado, até mesmo pela instituição que detinha o poder há mais de 1 milênio, no caso, a Igreja Católica
Apostólica Romana. Então, meus amigos, o grande ponto é que a maior revolução da história da humanidade se deu por conta de um punhado de homens, dentre os quais destaca-se aqui Lutero, e ele foi um teólogo. Ou seja, um teólogo, primeiramente agostiniano, muito humilde, que estudou, que conheceu as línguas bíblicas, chegou a defender uma tese doutoral, era professor em Wittenberg, uma universidade recém-inaugurada, praticamente, com poucos anos de idade. Então, foi um teólogo, aquele que fez a grande transformação que o mundo jamais havia presenciado. E aqui eu estou falando para um grande número de futuros teólogos, teólogas, para a comunidade. Alguns talvez almejem buscarem o curso de teologia, talvez no futuro, ou estão estudando a Bíblia por conta própria há muito tempo, porque é isso que Deus deseja, e a grande reforma, o grande reavivamento, Deus iniciou a partir de um teólogo. Então, imagine você, reflita um pouco sobre isso e verifique agora o seu papel no mundo, na sua comunidade, o seu papel em sua família, na igreja, quem sabe mundial, né? Começando em sua própria casa. E a partir da prensa, a partir da Bíblia. E se eu perguntasse quantas Bíblias diferentes você tem na sua casa, físicas, sem contar as dos softwares, então talvez você tenha aí dezenas de Bíblias. E hoje não é mais um problema acessar a Bíblia, né? E Lutero já era doutor e não tinha a Bíblia inteira ainda de Gênesis a Apocalipse. Então veja que grande presente nós temos, né? Enfim, houve pleno êxito onde antes se havia experimentado o fracasso. Caso não fosse a peste, a imprensa, a proteção política que Lutero recebeu, o momento político peculiar de então, Lutero dificilmente teria sobrevivido, assim como a sua Bíblia. Deus agiu na história para executar o seu querer. Meus amigos, Deus é o Deus da história. E se você está preocupado ante o futuro, ante a sua vida, a vida dos seus, a minha dica é a de sempre. Converse com Deus, leia a palavra de Deus, observe o que Deus já fez ao longo da história e tenha certeza que a palavra de Deus sobreviverá, que a sua igreja remanescente tem uma grande mensagem a ser proferida, proclamada hoje, num contexto bem parecido com o de Lutero. A peste lá, uma peste aqui, dificuldades sobre todos os aspectos lá e aqui também, claro, dadas as proporções devidas. Então, veja que talvez, ou com certeza, Deus está lhe chamando para que você seja uma pequena luz que leve as pessoas à grande luz da Bíblia, da palavra de Deus, e mude as vidas, né? A Bíblia de Lutero constituiu uma das obras-primas da literatura alemã. Até hoje é considerado Lutero um dos grandes nomes da literatura alemã. Já antes dele, ou seja, entre 1461 e 1522, só haviam feito 14 edições em alto alemão e 4 em baixo alemão, mas foi a utilização da prensa que possibilitou o sucesso absoluto do empreendimento luterano, a ponto de Lutero, se quisesse, ter vivido apenas de direitos autorais. E não estou falando da Bíblia, dos outros livros que ele publicou, porque como eram polêmicos, as pessoas então queriam ler e os editores então ficavam felizes quando chegava um manuscrito para ser publicado. Para se ter uma ideia dos números, o mesmo Peter Burke, que eu citei antes, historiador, afirma que apenas um único impressor vendeu 100 mil cópias da Bíblia em apenas 40 anos, o que naquela época era um grande número, até porque eram vários os impressores. Para que vocês tenham uma ideia, hoje, um livro de ficção aqui no Brasil geralmente tem uma tiragem de 3 mil exemplares.
E nem sempre esses livros acabam tendo uma outra tiragem. E foram vendidas 100.000 cópias por aquele impressor. Em longo prazo, a Bíblia de Lutero teve o poder de padronizar a escrita alemã. E pouco adiantava a Igreja Católica queimar Lutero como herege, uma vez que seus escritos estavam disponíveis em grande número, e de vez em quando a Igreja de fato fazia isso, queimava os livros de Lutero. E isso só fazia com que as pessoas se interessassem mais e buscassem cópias de outras pessoas, ou que novas cópias chegassem por novos editores. E basicamente, o mais bacana que eu entendo é que Lutero não parece ter se interessado pela fama, e ele tampouco viveu dos lucros de seu trabalho. Eram outros tempos, conforme se percebe claramente em uma de suas mais famosas citações. Aqui eu cito Lutero a partir de Jaroslav Pelikan, que foi um grande teólogo aí, que inclusive organizou os 60 volumes em inglês das obras de Lutero. Existem 13 volumes no Brasil de obras selecionadas, né? Ele escreve assim, Lutero: eu simplesmente ensinei, preguei e traduzi a palavra de Deus. Fora isso, não fiz mais nada. Enquanto eu dormia ou bebia a cerveja de Wittenberg com meus amigos Philipp e Amsdorff, a palavra enfraqueceu o papado, de tal forma que nenhum príncipe ou imperador jamais seria capaz. Eu não fiz nada. A palavra, com P maiúscula, fez tudo. Então veja você o poder da Bíblia transformando os corações, transformando nações inteiras e mudando a história de milhões e milhões de pessoas. Portanto, essa absoluta confiança em Deus, que diante da dieta de Worms, onde ele foi depois defender, o levou a compor um dos hinos mais belos e mais conhecidos de todos os tempos, ou seja, Castelo Forte, que, segundo a história, é um hino militar, a letra é de Lutero, né? Ainda deve ser a tônica de todo cristão atualmente. É um hino extremamente poderoso, um hino cristocêntrico. Não é antropocêntrico, põe Deus em primeiro plano e não o ser humano. É uma inspiração sobre como o poder divino, quando se une a criações e vontades humanas, consegue transformar o mundo no qual vivemos. Então, meus amigos, um pouquinho mais adiante, apesar de todos os elementos que possibilitaram a revolução, como a prensa, a peste e a nova forma de interpretar a Bíblia promovida por Lutero, um fator crucial que alimentou a reforma foi a sede e ansiedade das audiências cativas pelo ouvir da palavra de Deus. Isso só se tornou possível pela ação do Espírito Santo na história e sobre as populações. Imaginem vocês que poucas pessoas sabiam ler e escrever, e poucas tinham acesso à Bíblia, porque custava caro. Então, quem tinha uma Bíblia e sabia ler, lia para muitas pessoas. E, basicamente, as pessoas se reuniam e, durante horas, ouviam a palavra de Deus. Então, é algo realmente muito bonito isso. Um detalhe que deve ser destacado é que a mensagem de Deus está fundamentada na Bíblia, tornando a verdade atemporal. A verdade, né? Uma vez que essa verdade é abraçada por uma quantidade significativa de pessoas, grandes reavivamentos poderão acontecer. Porque, segundo o próprio Lutero afirmava, a Bíblia é o livro do Espírito Santo. João Calvino, o reformador da segunda geração, né, declarou nas Institutas da Religião Cristã que é a união entre o Espírito Santo e a palavra de Deus que gera vida. E John Wesley, o reformador metodista, dizia que da escrita até a leitura, o Espírito Santo age sobre aqueles que se aproximam de Deus em espírito de sinceridade.
Então, a partir disso, tendo isso em mente, a gente pode ler como os reformadores viam a Bíblia, como nós, quem sabe, devemos aprender com eles e também ver a Bíblia. Obviamente, a reforma não começou nem terminou com Lutero. Isso quem escreve é Ellen White. Nós temos aí, depois eu posso passar a citação, não é? Ela diz: a reforma não terminou com Lutero, como muitos supõem, que há de continuar até o fim, etc, etc. Sem qualquer sombra de dúvida, como eu mencionei na introdução deste capítulo, o reformador foi simultaneamente, ou seja, Lutero, filho e pai do seu próprio tempo. Ainda que sob mentalidade medieval tardia, sua contribuição à modernidade é altamente perceptível. Além de uma nova espiritualidade evidente, Lutero criou as bases da cultura germânica da educação e da individualidade. A Alemanha, antes de ser um país de fato, já tinha há muitos anos, há centenas de anos, uma premissa de educação, inclusive de educação superior. No entanto, sua mente pré-moderna, exemplificada por suas lutas temporais e reais contra o diabo, evidencia sua patente inclinação às coisas do espaço sobrenatural em relação ao mundo material. Assim, tanto o reformador quanto seus predecessores, todos medievais, não abandonaram seus próprios paradigmas contextuais, nem conceberam uma nova hermenêutica bíblica. É incorreto afirmar que Lutero, por exemplo, abandonou totalmente outros autores, em especial Agostinho, recebendo distinta luz do texto sagrado. Isso não aconteceu. Tendo afirmado isso, é altamente discutível o costume de analisar o pensamento desses reformadores exclusivamente a partir do princípio sola escritura, como nós vamos ver ainda ao longo do curso de teologia. E agora falo para os primeiros anos, para o primeiro ano, né? Entretanto, apesar de muitos equívocos interpretativos e distintas fontes, não havia a menor possibilidade na mente desses reformadores de que a Bíblia não fosse inspirada. Então, basicamente, nós temos ali várias citações dos reformadores aludindo à inspiração da Bíblia. Enfim, muitos séculos ainda teriam de passar para que o secularismo adentrasse as fileiras eclesiásticas e acadêmicas, a ponto de surgir, por exemplo, já no século XX, a estranha ideia da demitologização da Bíblia, ou mesmo a leitura bíblica com viés obviamente evolucionista, abandonando perspectivas que por muito tempo foram mantidas. Nenhum pré-reformador, afirmo de novo, jamais duvidou do Deus da Bíblia e da própria inspiração do livro sagrado. Wycliffe, outro pré-reformador, ainda no século XIV, aceitava que a razão é capaz de demonstrar a doutrina da Trindade e a necessidade da encarnação. Contudo, quando propôs a ilegitimidade do poder papal em situações de proveito próprio, ele atraiu a ira de muitos poderosos e morreu literalmente dentro da igreja no último dia de 1384. E depois que ele morreu, depois de 30 anos, os seus ossos foram exumados, queimados e jogados no rio Swift. Tal a sanha dos medievais, né, em relação às suas premissas, às suas ideias. Ele foi um dos primeiros a iniciar a tradução da Bíblia, a defender a necessidade do povo lê-la em sua própria língua. E outro autor que eu já citei, reformador John Hus, morreu na fogueira em 1415. E, enfim, e depois chega basicamente Lutero, e nós temos toda essa dinâmica, e basicamente aqui a descoberta da Bíblia por Lutero e as suas indeléveis consequências não surgiram por acaso. Houve todo um caminho preparado, e aqui agora eu falo não das questões dos eventos, mas também dos nomes que eu citei, Wycliffe, John Hus. Da mesma forma, não estamos à mercê das intempéries do mundo.
temos uma igreja que segue a Escritura, e esta é nossa salvaguarda para todas as discrepâncias contemporâneas. Apesar de cada caminho ser único, o de Lutero passou, obviamente, pela Bíblia. Quando ela tem seu conteúdo introjetado em nossos corações, proporciona grande reavivamento e reforma. E aqui nós voltamos para o início da minha fala, que basicamente é a fala do pastor Ted Wilson, que bate sempre e de novo nessa tecla. E aqui nós temos o que diz: a paixão de Lutero pela Bíblia poderá encontrar a sua explicação em diversos fatores que aqui sintetizamos. Para o mestre de Wittenberg, ou seja, Lutero, era na Sagrada Escritura que se devia procurar a solução para os problemas que atormentavam o ser humano. Nada que fosse criação do ser humano, seja a filosofia ou as letras humanas, poderia dar uma solução cabal. A Bíblia, sim. Até 1512, ano em que ele recebeu o título de doutor em teologia pela Universidade de Wittenberg, Lutero leu muito Agostinho e outros textos, inclusive aquele que eu citei antes, o Imitação de Cristo, e gradativamente ia apercebendo que sem a revelação de Deus expressa na Bíblia, ele não poderia vencer a crise que o assolava. Certos temas como a corrupção humana, a justificação e a graça de Deus começaram a germinar no seu espírito, e aí se deu aquilo que se deu quando, em 1517, ele fixou as 95 teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg, e aí tudo começou. Era o surgimento de uma nova teologia, basicamente. E com isso, agora nos encaminhamos para a conclusão. E concluo assim: a reforma devolveu a Bíblia ao mundo. E Lutero, de certa forma, ou da forma correta, embora parcialmente, trouxe a mensagem da justificação pela fé. A materialidade, ou seja, a própria Bíblia, assim como a mensagem, Cristo e a justificação pela fé, foram os dois grandes e mais claros legados que podemos obter por meio de uma revolução que, sem sombra de dúvida, foi preparada pelo próprio Deus. Entretanto, existe uma lição maior a ser aprendida mediante o exemplo de grandes homens e mulheres do passado. Eles nos ensinaram que o estudo da Bíblia é tanto um privilégio quanto uma responsabilidade grande da igreja. Nesse contexto, eu lhes pergunto: como escolher a igreja verdadeira? Qual é a igreja verdadeira? De fato, é aquela que busca ser e ensina a todos o retorno à vida em uma comunidade hermenêutica. Assim como os reformadores, cada membro que professa crer na mensagem da cruz é responsável pelo evangelho. Por isso, novamente, eu digo, cada geração tem de prestar contas com a sua fé. É preciso estudar em comunidade. Isso é ser igreja. Todos somos membros ativos na busca pelo conhecimento que apenas e tão somente o Evangelho possui, nunca relegando a pessoas ou a instituições aquilo que é de maior importância: conhecer por si mesmo a palavra da vida. Cabe a nós, como igreja, ensinar a todos como estudar e amar a Bíblia. Por isso, você está no grupo seleto dos teologandos, que realmente deu um passo à frente e agora busca cada vez mais e cada vez melhor conhecer minuciosamente a Bíblia e viver cada vez mais e cada vez melhor o Evangelho. Apenas quando entendermos que o maior testemunho não está em nossos atos, mas em viver e conhecer a palavra, estaremos aptos a viver no mesmo patamar que os grandes reformadores. Sendo assim, devemos ser um espelho
do que ali estiver escrito. Então, eis é a nossa reflexão de hoje, e a partir dela, ou seja, a partir da Bíblia, eu gostaria que você vivesse ou refundasse a sua vida. Então, permita que a Bíblia seja o grande agente educador da sua vida. Permita que Deus fale a você através da Bíblia. Seja um sacerdote de acordo com o coração de Deus. Faça a vontade de Deus, levando a palavra de Deus àqueles que dela necessitam. E haja como um profeta, porque assim você é. Eu não estou dizendo que você vai profetizar ou escrever textos proféticos como se deu com Isaías, como se deu com Ellen White, mas o profeta é aquele cuja missão é dupla. Ele denuncia e ele anuncia. O profeta sempre, em todo o momento, fez isso. Ele denunciou e anunciou. Denunciou as mazelas, as injustiças, as corrupções e anunciou o reino de Deus. Anunciou um futuro melhor. E nós, como representantes da palavra de Deus, como futuros ministros do Evangelho, precisamos da mesma forma que os profetas do passado, do futuro e do presente agir como profetas contemporâneos, visando o futuro. Denunciar as mazelas, as injustiças, as más premissas, as corrupções, as incompetências e, com fé renovada, anunciar a breve volta de Jesus, anunciar a tríplice mensagem angélica, anunciar a reforma de saúde, anunciar que, de fato, Cristo está voltando e que vivemos os derradeiros momentos deste mundo. Para isso, tenho certeza que você foi chamado e, com aquele espírito desbravador, você deve ir aonde Deus mandar, fazendo fielmente a sua vontade. Portanto, se você está em algum contexto de angústia e de sofrimento, não perca as esperanças, não perca a fé, porque Deus é com você. Se você eventualmente não consegue sequer mais ler a Bíblia, agora estou falando mais para a comunidade que nos está ouvindo, não desista. Se você está com dificuldades para orar e talvez a sua oração seja apenas as suas lágrimas, Deus é um coletor de lágrimas. Ele conhece tudo que está em seu coração, tudo que passa por sua mente. E são justificados pela fé, não apenas os que pecam, mas também os que duvidam. Mesmo quando o que você sente em seu coração é um grande nada. Agora, não é qualquer dúvida, é aquela dúvida que te leva à fé, aquela dúvida que te movimenta, que te mobiliza a buscar cada vez mais profundamente dentro de si e na igreja onde está Deus e qual é basicamente o sentido da sua vida. Então, nesse sentido, muito da sua vida é movimentada e se dá. Então, que Deus abençoe a todos, que vocês possam meditar sobre isso. Eu acho que agora nós temos um bom vídeo aí para os nossos queridos depois editar e colocar no ar. E agradeço a vocês que até agora permaneceram aqui online no Zoom e, eventualmente, temos aí espaço para uma ou duas perguntas ou comentários. Se alguém quiser dizer alguma coisa, então, por favor, a palavra está aberta. Eu queria saber um detalhe sobre o assunto que o senhor falou hoje, sobre se encaixa, se tem alguma coisa a ver com o avivamento da Rua Azusa. Você poderia comentar um pouquinho, se tiver a ver? Na verdade, você fala de um reavivamento mais contemporâneo, né, que se deu nos Estados Unidos, né? E se você quiser comentar para os seus colegas o que foi esse reavivamento. Sim, o avivamento da Rua Azusa aconteceu
o nome da rua dá-se o nome, né? Eu tenho um texto para vocês aqui que fala um pouquinho da Rua Azusa, que veio a Igreja Batista. Só um momento. Não, tudo bem. O que eu vou dizer para você e para os nossos queridos é o seguinte: quando você, em espírito e em verdade, busca pela palavra de Deus, Deus, na verdade, já o encontrou, porque você nunca é um perdido para Deus. Afinal de contas, como você já sabe, João 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida, não é? E o caminho é a verdade e a vida. A verdade é o caminho e a vida. A vida é o caminho e a verdade, é cíclico. Então, eu acredito que muitas pessoas que sinceramente buscam a Deus, mesmo em igrejas que têm uma perspectiva um pouco distinta da nossa, que não leem a Bíblia de forma honesta, se esses estão verdadeiramente buscando a Deus, então Deus vai inflamar em seu coração este reavivamento, e isso vai ser, de fato, algo verdadeiro, algo bonito, algo louvável e que dará frutos. Então, meus amigos, eu não desprezo e não desconsidero nenhum reavivamento. Eu não digo que apenas os nossos, que acontecem em nossas igrejas, são os verdadeiros. Porque Deus tem os seus filhos na igreja e também fora dela. E, nesse sentido, todo aquele que busca, achará, porque já foi achado por Cristo. E, nesse sentido, ali, eu entendo que, sob vários aspectos, houve um reavivamento verdadeiro também. Ok? A gente precisaria de mais tempo para contextualizar e falar sobre isso, mas é nesse sentido. Ok? Mais alguém? O pastor, o John Hus, ele foi o precursor, no caso. John Hus, ele traduziu Bíblias também, não traduziu? Sim. Legal. Ele foi o precursor, eu creio que dos três ali, né? Do Wycliffe e de Martinho Lutero também, né? Entre outros, tem Jerônimo, Savonarola, entre outros aí, né? No meio dessa galera toda, né? Mas ele foi e muitos deles pagaram com a própria vida, né? Sim, sim. É um período, assim, bem interessante, né? Para a gente estudar, porque realmente a fé desses homens era notável, né? A coragem que eles tinham. Contra Sim. tudo que estava em desacordo com a palavra de Deus. Inclusive, enquanto você falava, eu olhei para trás aqui, para um dos meus livros, John Foxe escreveu o livro dos Mártires. Eu li esse livro. Excelente, eu inclusive Fantástico. pedi para alguns... Inclusive, Ellen White também leu esse livro, está na biblioteca dela, que foi preservada, e ali tem citações muito interessantes. Então, mulheres, inclusive, que seriam ali queimadas na fogueira por conta das heresias, né? Segundo a igreja as acusava, e elas iam, então, algumas delas, de vestido de noiva, e abraçavam aquele madeiro porque encontrariam o noivo. E imagine vocês a fé dessas pessoas. Incrível, né? Que coisa absurda, né? E outros casos, que o fulano iria ser queimado e ele, então, no caminho, distribuía a sandália para um, a sua túnica para outro, e pedia para que os carrascos diminuíssem, tirassem um pouco da madeira e distribuíssem para os pobres que estavam passando frio, mesmo que ele sofresse mais. E alguns iam cantando hinos de fé, e ninguém entendia direito o que levava uma pessoa que ia ser queimada a cantar um hino de fé. Então, né? é alguma coisa que só entende quem conhece a palavra de Deus e quem tem uma relação com Deus. Eu tenho alguém o Renan, do primeiro ano, pediu para eu reler a citação do Pelican, né? Então, eu simplesmente ensinei, preguei e traduzi a palavra de Deus. Fora isso, não fiz mais nada. Enquanto eu dormia ou bebia a cerveja de Wittenberg com meus amigos Phillips e Amsdorff, a palavra enfraqueceu o papado de tal forma
que nenhum príncipe ou imperador jamais seria capaz. Eu não fiz nada, a palavra fez tudo. E, na verdade, o que eu comentei com vocês chama-se O Contexto da Reforma e a Bíblia. E é trecho de um capítulo de um livro. Eu escrevi esse capítulo, então eu li algo que eu escrevi, né? Que está no livro A Reforma Protestante, que foi publicado pela CPB em 2017. Então, o que eu fiz foi ler alguns trechos e interpolar com comentários de outros autores, naquilo que se chama de lecture, que é quando o professor simplesmente lê um texto, que é de autoria dele, muitas vezes, ou em coautoria, e ali, então, basicamente, se dá aula, né? E depois, ao momento de perguntas, etc. E tal. Então, o contexto da reforma e a Bíblia. Ok? Meus amigos, então, isso, Glauber Araújo foi o organizador do livro, né? Eu posso, sim, eu tenho o material, eu escaneei esse capítulo, né, para ter mais facilidade na hora da leitura do comentário. Eu posso, agora mesmo, deixa eu me ver aqui antes que eu esqueça, né? Como é que eu faço aqui? Acho que é só jogar o texto, né? No chat, né? Acho que é. Ô, professor, só uma pergunta, não peguei no início certinho ali. Para participar desta aula, precisa se cadastrar? Ou não? Já está no currículo, já está na grade de aula já? Essa aula de História da Reforma, quando no terceiro ano você vai ter várias cadeiras optativas. E aí você escolhe, né? Várias delas, inclusive essa, né? E aí você simplesmente se inscreve como se fosse uma cadeira normal e ali participa, então, das aulas tranquilamente. É a Tá partir bom? do terceiro ano? No terceiro ano. Terceiro ano. Só por Isso. Tá bom? Beleza. Então eu vou, deixa eu ver agora aqui. Eu vou jogar agora mesmo para os senhores. Professor, bom dia. Oi. Qual é o título da mensagem de hoje? Aqui. Chama-se O Contexto. Aqui, só um segundinho para eu ler certinho, né? O Contexto da Reforma e a Bíblia. Ok? Então, gente, só deixa eu jogar para vocês o texto. Ele se perdeu aqui. E aí, com isso, a gente pode fazer uma oração aí e partir para uma hora boa também, que é o almoço, né? Deixa eu jogar no desktop. Espero que tenham gostado aí da aula. Às vezes... Muito bom, professor. Eu agradeço muito aí o fato de vocês ficarem até o final. Agora eu acho que eu consigo. Então, a aula acaba... daqui um minutinho, né? É justamente isso. Então, desktop. Muito bem. Agora acho que vai. Veja se vocês estão recebendo ali. Aqui fica um arquivo meio grande. Eu fui perceber só antes de ontem, ou 4 dias, que eu não tinha esse documento em PDF, só o livro, né? Aí eu precisei escanear o meu próprio artigo, né? Enfim, aí está. Então, meus queridos, por hoje é só, 12h15. Quero fazer uma oração com vocês e aí a gente pode se desconectar, né? Senhor bom Deus, querido e amado Pai, seja conosco e obrigado pela mensagem que os reformadores nos deram, que basicamente é a mensagem da Bíblia, que nós temos acesso e que nós amamos. Que possamos cada vez mais e cada vez melhor ler a Tua palavra e fazer bom uso dela, atendendo o Teu chamado para nós, hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.